Paz do Senhor, igreja, tudo bem com você? Hoje eu trouxe uma pequena palavra, tanto com coisas que eu estou vivendo, quanto com coisas que amigos meus estão vivendo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Então a palavra vai ficar em Eclesiastes 3. Eu vou ler verso 1 e depois eu vou correr lá para o verso 11. O versículo 1 diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Para um ansioso pegar e ler isso aqui é muito complicado. Verso 11 diz assim: e, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Se você tem um líder, pastores, que caminham com você, talvez você ouve muito eles falarem isso: não, meu filho, ainda não é o tempo de fazer isso, vamos orar porque talvez não seja o tempo disso. E não é o tempo, fere um pouco o nosso coração, porque a gente vive uma geração meio micro-ondas, que quer viver, meu chamado é ser missionário, então eu não quero ir para as nações amanhã, mas há todo um tratamento, todo um desenvolvimento. Então, quando a gente descobre de Deus que nós temos um propósito, qual é o nosso propósito, a gente quer correr para ele. Só que existe um tempo. Eu tive uma conversa com uma amiga, que ela e o marido dela, eles estão com alguns problemas, assim, não com o tempo de Deus, mas com algumas frustrações. E aí, eles me pediram um conselho. E aí eu aconselhei eles sobre algumas coisas pessoais deles. Mas sabe o que é mais interessante? É o tempo. Digamos assim, eles estavam vivendo um propósito lindo em Deus. E houve o tempo onde ela serviu a igreja como missionária, e o tempo que Deus tirou ela, ou houve alguns fatos que fizeram ela sair. Aí ela estava se questionando sobre isso, ela estava se questionando, estava se crucificando sobre isso. Será que eu fugi do propósito de Deus? Será que Deus vai me usar agora em outro lugar porque eu saí de onde eu estava? Eu já passei por muitas frustrações minhas, por eu correr atrás dos propósitos antes do tempo. Então digamos que eu passei por muitas maratonas e muitas delas eu perdi. Acho que Paulo diz que ele lutou muitas guerras, algumas ele perdeu. Então foi mais ou menos isso. Eu já perdi muitas guerras sobre posicionamentos. Quando a gente se posiciona em algo que Deus falou que é pra gente fazer, mas a gente se posiciona fora da estação que nós deveríamos estar. Então já aconteceu isso comigo, e Deus tem trabalhado isso comigo no meu quarto, no meu tempo de oração, sobre hoje. Ele está me trazendo de novo o posicionamento que eu tomei há 2 anos atrás, só que eu tomei fora do tempo. Então, quando a gente consegue lidar com as frustrações que a gente teve, porque não era o tempo de sair ou o tempo de posicionar, a gente consegue entender o que está escrito aqui. Por quê? Diz que a gente tem a eternidade dentro de nós. Então, nós queremos viver o propósito, correr atrás dele. Mas, quando é fora do tempo, a gente vira tipo uma bomba relógio. No tempo certo, tudo acontece. Mas qual é o tempo certo? Esse é um questionamento que a gente tem, né? Deus me mandou ser missionário, mas qual vai ser o tempo disso? Uma coisa que eu aprendi com os meus erros meu foco é Cristo, certo? Então, quando a gente coloca o nosso foco em Cristo, a gente não precisa, talvez, ficar ansioso com o propósito. José recebeu sonhos e ele contou para os irmãos. Talvez o erro de José foi ter contado os sonhos para os irmãos e não ter sonhado os sonhos de Deus. Não ter gerado os sonhos de Deus só entre ele e Cristo, sabe? Ele e Deus, porque naquela época não havia Cristo. Mas uma coisa que eu penso tem uma música que diz: estou sonhando sonhos de Deus, estou seguindo sonhos de Deus, há uma nova dança em mim. Eu acredito que quando a Tamires escreveu isso, ela estava gerando sozinha, sabe? Ela estava gerando com dor no quarto, ela estava gerando com as lágrimas no secreto. Ela estava gerando o propósito dela antes de ser lançada para as nações, antes de ser lançada a ser pastor, antes de cantar no louvor, antes de dançar no ministério de dança. Antes de tudo isso, foi gerado só ela e Deus, mas tudo gerado no Espírito, tudo gerado no quarto. Então, vivam devagar, respirem, há um tempo para todas as coisas, e não façam como José. Gerem entre vocês e Deus. Diz que vocês vão para a África e vão evangelizar as crianças lá. Acreditem nisso. Contem para um pastor de vocês e guardem, porque vocês têm que gerar isso dentro de vocês. A Aimee Rocha, ela disse que tudo o que aconteceu, essa explosão que ela teve com a canção que ela postou,
E agora essa repercussão que ela está tendo de... Primeiro foi gerado, primeiro ela teve que sentir a dor de escrever, ela sentiu a dor da intimidade, ela sentiu tudo para depois conseguir o Senhor mesmo colocar ela no lugar certo para derramar o que ela tinha. Essa é a palavra que eu tenho deixado sobre mim, sabe? Eu estou aprendendo a viver um dia depois do outro. E eu estou tentando, que eu ainda não consigo, eu confesso que eu ainda não consigo, não contar os sonhos de Deus. Gerar ele sozinho, sabe? Gerar ele para mim. Para depois eu conseguir curar alguém a partir disso. Então, o que eu queria deixar para vocês é, não façam como algumas pessoas que desistem no meio do processo. Eu aprendi que quem desiste no meio do processo falhou. Quem vence não é quem acerta de primeira, ou quem Deus levantou antes, ou quem vence é quem conseguiu passar os processos, quem não desistiu quando errou e quem continua permanecendo, sabe? Eu acho que Deus precisa de pessoas que permaneçam, pessoas que mesmo passando pelo processo de amadurecimento e crescimento, permanecem com Ele. Vamos viver a nossa estação em Deus, viver o nosso crescimento no nosso secreto, porque eu sei que cada um de nós um dia vai conseguir dar frutos, talvez para as nações, talvez para canções, talvez para a família, para o esposo, para a esposa. Então vamos tentar viver o tempo de Deus, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, mas a gente sabe que está tudo segundo o propósito dele e que ele colocou a eternidade dentro de nós. Então gerem eternidade dentro do coração de vocês, gerem intimidade dentro do coração de vocês, gerem o chamado de vocês dentro do coração e guardem os sonhos que Deus tem para cada um. Confiem em Deus, na verdade, e coloquem o propósito de vocês nas mãos de Deus. Porque um propósito que é de Deus não tem como ser feito sem Ele estar junto, sabe? Mãos vazias não vão dar alimento. Uma voz que não emite o som do amor de Deus não vai curar alguém na hora do louvor. Um movimento de dança onde não tem graça, não tem a presença, não vai libertar ninguém. Então fica tudo em vão quando a gente não vive o tempo de Deus e a esfera que Ele nos colocou para viver. E eu estou aprendendo a entrar nesse lugar. Qual é a esfera que Deus quer para mim? E será que eu estou conseguindo esperar o tempo de chegar até lá? Então, eu queria deixar esse pensamento antes de terminar. Eu não vou deixar uma mensagem dizendo, você consegue, vai lá. Mas espere o tempo de Deus. Confie em Deus. Chore para Ele, conte para Ele o que acontece. Porque o Pai, o que Ele mais espera é nos ouvir. É estar com a gente, é viver com a gente. E quando a gente entende a paternidade de Deus, a gente consegue ouvir a voz dele e esperar. Então, fique com essa palavra e não andeis ansiosos. Calmem, respirem e não desistam do propósito de vocês e do chamado que vocês têm. E eu acredito que todos nós um dia vamos viver a plenitude da graça de Deus.